estamos ao vivo. Vamos deixar a galera entrar. Sábado, 11 horas da manhã, 7 aqui pra mim, em Los Angeles, confuso horário. Oh, Sheila. Oh, Isabela, que prazer ter você aqui, cara. Meu Deus. Vou deixar um pouquinho a galera entrar só pra gente. Oiê, oi Alex, oi pai. Pai vai ver a live, importante eu acho isso. Oi Rafael, tudo bom? Seja bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre autossabotagem, sobre vitimização, que tem tudo a ver com essa técnica, sobre como ressignificar memórias, evitar que o trabalho nos destrua, como que a gente pode fazer para nos investigar e usar isso a favor do nosso trabalho criativo, né? E não para nos destruir. Ah, você é muito chique, você tá em Paris, que delícia, gente. Meu Deus do céu. Um beijo de Los Angeles. Sheila, um beijo. Sheila, onde você tá? Eu vou chamar a Sheila daqui a pouquinho. Bom dia. Enfim, e sobre relação maternal-paternal, que é uma coisa que é muito falada dentro do estúdio, né? Eu acho que eu não tenho conhecimento, mas é da onde tudo começa, até onde eu vejo, né? Para onde a gente sempre volta. E qual que é como que está ligado diretamente ao nosso sucesso, né? Tudo que ao nosso padrão de crenças. E enfim, e uma outra coisa que se der tempo eu quero até falar é sobre a questão das doenças, que às vezes a gente interpreta personagens que têm determinado tipo de doença, e a doença também está relacionada, de certa forma, tem uma razão psicológica de ser, né? Pode ser emocional, tem várias coisas que a Sheila sabe falar muito melhor do que eu, mas que a gente não sabe e a gente investiga no trabalho também. É pura psicologia, né? É completamente ligado ao comportamento, a ciência comportamental humana, então não tem como fugir disso. E aí eu vou chamar a Sheila agora. Oi, Joana, seja bem-vinda. Oi, Antônio. Oi, Érica. Gente, vai ser... Vou falar um palavrão que vai ser foda essa live hoje. É o tipo de live que eu não ia perder por nada nesse mundo. Agora deixa eu ver como é que faz pra convidar alguém aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Convide pessoas. Vamos começar, porque tem muito... Oi, Mari. Seja bem-vinda. Oi! Olá, Que tudo bem? prazer! Meu Deus do céu, Sheila. Nossa, obrigada demais. Eu fico falando para as pessoas quão maravilhosa você é. E é uma honra para mim ter você com todo o teu conhecimento e bagagem compartilhando aí uma hora do teu dia, de um sábado com a gente. Então é inenarrável assim a minha gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço a confiança. Eu estou bem feliz de poder falar até para um público diferente, né? Que a gente já tinha conversado, como é importante a gente trazer essa visão ampliada para mais pessoas. Eu queria fazer um convite para quem está aqui, para compartilhar aí pelo menos com umas 10 pessoas, né, essa live. E também, como eu faço bastante live, por isso que eu já digo isso, que curte bastante, porque se você aperta no coraçãozinho, o que acontece? O Instagram avisa, por exemplo, os meus seguidores e avisa os seguidores da Bruna que nós estamos ao vivo, porque se não acontece isso, não tem movimentação, comentário, coraçãozinho, a gente fica como se estivesse em stand-by, entendeu? Não aparece. Que a gente Ah, tá, que daí a gente recebe, o que acontece? Os nossos seguidores recebem recado, assim, ó, Bruna está ao vivo, entendeu? O poder do autor está ao vivo, Sheila Ortiz está ao vivo, e a gente vai crescendo aí as que pessoas participando, tá? Bruninha, minha linda, cara, tu falou tanta coisa ali, ó, quero falar disso, daquilo, eu pensei, caramba, como? não vai dar tempo. Não vai dar Menina, mas tempo. é Mas muita a gente coisa. faz assim, sem problema, a gente faz assim. Tu sabe que para mim é sempre um prazer ensinar. E honestamente é uma oportunidade muito preciosa que tu está me dando de falar para leigos, sabe? Trazer uma visão para quem realmente não conhece, por exemplo, a constelação familiar, esse trabalho mais amplo. Então, falar sobre isso para mim é muito legal, porque tem muita gente que me acompanha já e que já faz perguntas a partir de um ponto.
E aí, quando a gente começa assim, bem do início, é muito, muito importante, principalmente para quem chega agora. Sim. Então, eu te agradeço essa oportunidade, peço para quem está aí realmente compartilhe com mais pessoas. Eu costumo brincar assim, ó, que a gente nem olha para quem a gente vai compartilhar, a gente fala assim, aviãozinho, vai colocando. E aí chega quem tem que chegar, quem precisa ouvir alguma coisa. Bruna, como tu falou um monte de coisa aí que tu tá a fim de falar, que tu quer saber, como você aí é uma que está conduzindo, eu quero que tu fique muito à vontade de fazer perguntas, assim, por onde a gente começa e tal, porque conteúdo tem bastante aqui. Agora a gente precisa organizar isso, ver de acordo com as expectativas, o que tu realmente quer de mim hoje, para que eu possa estar disponível aqui para vocês. Ai, maravilhosa você. Sheila, antes da gente só entrar nesse assunto, que eu tenho certeza que para os meus seguidores vai ser assim, bombástico, eu queria muito que você se apresentasse um pouquinho e falasse qual é o tipo de trabalho que você faz, o que é a constelação, para daí a gente entrar só para as pessoas entenderem, né, qual que é o background enfim. Legal. Né? Então tá, então para quem não me conhece, eu sou Sheila Ortiz, eu sou psicóloga e desenvolvo pessoas há mais de 18 anos e como há mais de 10 anos eu trabalho com constelação familiar, sou professora de constelação familiar no Brasil todo e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é essa abordagem. Dentro da psicologia, eu sou psicodramatista, então tudo a ver que o psicodrama trabalha com o corpo demais, então é uma visão que para mim é muito, muito séria. Trabalhei muitos anos, sempre com muitos grupos e atendendo muitas pessoas, milhares já de pessoas passaram por mim. E a constelação familiar foi um grande presente, né? Eu comecei a estudar as constelações por motivos pessoais, diz que os grandes entregadores de conteúdo começam por suas questões pessoais, né? Então eu comecei por questões pessoais e me apaixonei e mergulhei num estudo absurdo. Hoje eu digo que eu invisto em mim muito dinheiro mesmo, em autodesenvolvimento e cursos. Então, fui para a Alemanha estudar com o criador da TEC, que é o Bert Hellinger. Eu estudei em várias escolas né, no Brasil, que são super renomadas. E hoje eu tenho uma escola. Então, hoje eu dou aula e, além disso, sou convidada por várias escolas no Brasil todo para dar aula, especialmente para grupos avançados. Então, o que é a constelação familiar? Vocês entenderem, assim, bem brevemente. Primeiro que uma live jamais conseguiria dar conta de trazer a profunda experiência de dizer assim, o que é uma constelação familiar. Porque ela não é só uma técnica. Muita gente acha assim, é uma técnica nova. Não é. Então, para que a gente possa entender melhor o que não é primeiro constelação familiar, porque constelação familiar para os brasileiros parece um nome muito místico, muito, né, muito assim, nossa, quando eu ouvi falar, eu pensei, meu Deus, o que é isso? É uma modinha, né? E essa coisa meio de estrela. E aí, quando eu comecei a ver, eu tive a oportunidade de participar há muitos anos atrás, aí eu vi que era muito sério. Então, a tradução literal do alemão, se fosse direto para o português, seria posicionamento. Não tem nada a ver com constelação. É porque foi para o inglês, do inglês para o português. Então virou constelação familiar. E, na verdade, é posicionamento, é colocar ordem. Né? Qual é seu lugar na família. Então é muito matemático, muito prático, muito cínico. A gente sempre vai falar que é uma abordagem fenomenológica. A gente não diz que é um pensamento científico, porque pensamento científico requer causa e efeito de uma maneira bem diferente do pensamento sistêmico, que é multi-efeitos e multi-abordagens ao mesmo tempo. Relacionamentos humanos não podem ser vistos com pensamento, né, bipartido, ou um pensamento segmentado. Agora, para produzir um medicamento, você precisa de um pensamento científico, porque você precisa tirar todas as variáveis, digamos assim. Agora, para um relacionamento humano, não. Por exemplo, o que causa medo? Até hoje, ninguém consegue rotular ou padronizar causas de medo para todos os humanos, porque cada um vai ter uma situação diferente. Então, o que acontece? A constelação familiar ela é um estudo fenomenológico que, através do fenômeno, a gente começa a enxergar a inconsciência. Então, mais ou menos 95% a 97%, Bert Hellinger da última vez falou que era 99% das nossas ações estão sustentadas na nossa inconsciência. Sendo que essa inconsciência não é classicamente a inconsciência freudiana, que a gente fala do inconsciente psíquico. Essa inconsciência é tudo aquilo que está oculto à sua percepção, que não está consciente, que pode ser uma parte dela, a inconsciência psíquica, ou seja, depois eu vou explicar mais para vocês entenderem,
que é aquilo que aconteceu conosco, que a gente não lembra, a gente reprimiu, por exemplo, né? Ah, um abuso sexual lá na infância, reprime, tá lá na inconsciência. Isso é uma inconsciência psíquica. Mas existe uma outra inconsciência, que é a inconsciência coletiva, sistêmica, que é aquilo que aconteceu no seu seio familiar, que é transgeracional, passa de geração em geração, gerando repetições de comportamento, de padrões de comportamento. E a constelação familiar, ela vai olhar para esses lugares. Ela vai olhar para aquilo que está no pano de fundo, que está abaixo do iceberg, né? Então, aquilo que está em cima é o que é consciente. Agora, todo aquele montante de informação, 95% a 99%, é inconsciente. E essa sustentação é para onde a constelação familiar vai olhar. O que causa o teu medo? O que causa a tua insegurança? Qual é a causa real das tuas frustrações? Qual é a causa real de você não achar um namorado duradouro, né? Um homem duradouro, uma esposa, né? Que seja parceirona. Qual é a causa real do seu problema conjugal? Qual é a causa real do seu impacto na vida? Sabe aquela coisa de paralisar, 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 nunca vai para frente? E se a gente não fica consciente disso, a gente acaba se tornando vítima das coisas que a gente... de coisas que a gente nem sabe, né, Sheila? Porque se a gente não tem consciência, como é que a gente vai poder tratar aquilo? Eu não gosto de pensar que é vítima. Porque para nós, da psicologia, isso é um outro termo, e é um termo bem profundo, assim, né? Então a gente diz assim, que nós estamos totalmente disponíveis para continuarmos emaranhados a partir da nossa postura interna. Que é assim, no fundo, tudo passa por uma lógica. Nós amamos demais a nossa família. E esse amor, Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele chama de amor cego. É um amor tão cego que faz com que a gente se sacrifique pela nossa família de uma maneira muito inconsciente. A gente nem percebe. E aí a gente fica totalmente emaranhado ao passado. Pensa que atrás de mim aqui é o passado. É meu pai, minha mãe, meus avós, bisavós, tataravós, meus tios, né? Tios-avós, todo aquele emaranhado de sistema, aquela montante de gente que trouxe muita coisa maravilhosa, conquistou muito, mas também trouxe muita dor. Ou seja, aquilo que acontece lá no passado, de alguma forma, nós, por amor, é que olhamos. Não é que eles que estão colocando em cima da gente. Não. Nós, é que por amor, nós queremos salvar a mãe, a gente quer salvar o pai, a gente quer salvar o relacionamento dos nossos pais, a gente quer salvar a criança da mãe, que de repente perdeu a mãezinha dela quando era cedo. A gente fica querendo o tempo todo ou salvar ou julgar. Julga uma ação, tipo assim, papai traiu a mamãe. A gente fica julgando que o papai é ruim. Na verdade, se a gente for parar para pensar, esse pai nada te fez. O que aconteceu foi que o marido dela traiu ela, mas isso não tem nada a ver com você. E o que a gente faz? A gente busca se colocar no meio, a gente compra brigas. Eu tô em casa hoje, Bruna. Aí antes da live eu fui lá, busquei um monte de... Porque eu não tô com meu material de trabalho. Eu pensei, eu preciso de uns bonecos para tentar explicar. Eu falei, busquei umas coisinhas dos meus filhos. Aí eu vi uma Barbie e um Ken, que eu nem sabia que eles tinham. Ela tá descabelada, a Barbie. Imagina, menino cuidando de Barbie não dá, né? Olha o que vai acontecer com a Barbie. Ela tá no clima do... Olha só, eu nem vou falar, gente. Olha o que eles fizeram com a perna da Barbie. Que horror, não vou nem mostrar isso. Ai, não, né? Olha só, quero que vocês olhem para esses bonecos aqui, tá? Então imagina aqui que esse aqui é o teu pai. Como é que tá aí pra ti a imagem? Eu não sei, é porque ela tá espelhada? Não, tá ótimo. Tá, mas assim, ó, Bruna, que lado pra ti tá o homem e a mulher? Aqui o homem e aqui a mulher. Então é direito o homem? Direito, não. Na tua direita tá o homem e na tua esquerda tá a mulher. Então na verdade tá certo pra ti, porque tá totalmente invertido. Que pra mim aqui eu tô com ele segurando na mão esquerda. Tá. Entendeu? Então assim, ó, eu quero que vocês entendam que vocês têm que ver o homem quando vocês olham à direita de vocês. À esquerda de vocês e a mulher à direita. É isso. Tá, então tá. Então tá aqui o homem e a mulher. Teu pai e tua mãe. Um dia eles se conheceram. Quando eles se conhecem, alguma coisa acontece. Às vezes não é nem paixão. Algo acontece. Que faz com que exista uma atração profunda entre eles. E eles vão se conectar na alma. Sem motivos reais. Esquece os motivos que você justificou. Não, é por causa que meu pai era bonitão e minha mãe era bonitona. Não importa. Tá? Agora que não importa. A gente tá falando aqui da alma. Então, vamos imaginar que foi uma noite de carnaval. Eles se conheceram,
fizeram nheco-nheco, e aí você nasceu, né? Talvez eles tenham ficado juntos, talvez eles não tenham ficado juntos. Então, olha só, essa postura aqui, quando eles estão de frente um para o outro, a gente diz, é eu em relação a você. Então, esse homem olha para a mulher olha para o homem. A partir do momento que eles mudam de posição, que eles fazem isso aqui, eles já não são para você homem e mulher. Para você, eles são pai e mãe. E a constelação familiar, ela mostra isso, que para você o que importa é, a partir do momento que você nasceu para frente, você precisa tomar a vida e seguir a sua vida. Só que, infelizmente, por algum motivo, de que é o que o Bert Hellinger chama de amor cego, a gente não fica aqui. A gente cresce e a gente quer salvar o pai e a mãe. Aí aqui eu peguei até um bonequinho do Homem-Aranha. Imagina que é um filhinho vestido de Homem-Aranha, tá? O que acontece? O que seria o natural desse filho? O natural desse filho seria ser educado por esse pai e essa mãe, né? Tomar esse amor, tomar a vida, a educação, né? Mesmo que eles sejam divorciados. Mas eles são, internamente, eles estão conectados, porque o óvulo e o espermatozoide, né? Eles juntaram para que você nascesse. Então, na sua alma, isso tem que estar muito claro. E aí, esse menino aqui, ele vai tomar a experiência de ser filho dessa mãe, desse pai. E o que importa para ele é somente isso. Só que, infelizmente, o que acontece? A criança, ela olha para a dor da mamãe. Vamos imaginar que o papai machucou a mamãe, né? O papai traiu a mamãe. Aí, aqui, o filhinho, o que ele faz? Ai, mamãe, eu vou cuidar de você, mamãe, né? Vou cuidar das suas feridas. Aí passa uma vida inteira tendo problema com relacionamento afetivo, porque inconscientemente ele tá aqui cuidando da mãe. Um outro exemplo, ele passa a cuidar do pai, a julgar o pai. Ah, pai, você não é um homem bom o suficiente. Passa uma vida inteira com problema de dinheiro, não consegue prosperar, acaba tendo problemas seríssimos em ter novos projetos, criar novos projetos, tudo que tem a ver com função do masculino, que é ir, ousar, conquistar, sabe, inovar, ele acaba tendo problema, porque ele tá julgando o pai, entende? E ele aí ele vai dizer assim, eu nunca vou fazer isso com uma mulher minha. Mas o que vai acontecer? Ele vai repetir, mesmo que ele não queira. Aquele cara que diz assim, nossa, meu pai, ele traiu minha mãe e minha mãe ficou muito magoada. Daí ele se conecta com uma mulher, né? Daí ela diz, nossa, é esse homem que eu quero pra mim, porque ele nunca vai me trair. Porque ele sempre disse que foi tão horrível pra mãe dele que ele sabe que nunca vai fazer. Pelo contrário, esse cara aqui, quando ele julga o pai, ele vai repetir sem querer, sabe por quê? Porque isso é lealdade invisível, é uma lealdade, a gente repete aquilo que a gente exclui. Agora eu vou responder a tua pergunta que eu fazer agora. Como que a gente pode, né, se curar disso? Primeiro, a gente precisa reconhecer de onde vem, tá? Essa dor que eu carrego, ou seja, eu preciso assim, ó, olha pra tua vida agora, quem tá assistindo. O que não tá legal na tua vida agora? É só tu parar pra pensar. É um relacionamento afetivo? É um problema de saúde? É, por exemplo, relacionamento com as pessoas? É um relacionamento em relação a dinheiro? Você tá brigado com alguém, talvez? Você tem problema sempre de quedas, acidente de carro, se machucar, qualquer coisa do tipo? Emoção, excesso de emoção, por exemplo, falta de controle emocional, ou então muita tristeza, muito medo, muita raiva, tudo muito, né? Ou o contrário, escassez de emoção. Eu me sinto frio, não consigo me conectar com nada, eu sinto dificuldade de me conectar com as emoções e sentir a minha tristeza. Tudo que é excesso, escassez, tudo isso que eu falei são sintomas. Por incrível que pareça, tudo isso que eu falei representa apenas em torno de 5%. Mas a causa disso representa os 95%. Caraca, meu. Exatamente. Então imagina o seguinte. As doenças entram aí também, Sheila? Entram aí também. Então eu preciso primeiro reconhecer o sintoma. O que eu tenho hoje que me incomoda muito, que eu gostaria de curar. Ok. Agora eu preciso olhar para isso dentro de mim. Onde é que tem? O que tem dentro de mim? Vocês podem até colocar ali, a Helena já colocou escassez de emoção, isso. Coloquem coisas que vocês acham que é sintoma, que eu posso, inclusive, tirar dúvidas para vocês aqui hoje. Eu tenho questão de autossabotagem tremenda. E a autossabotagem, ela é um amor cego. Ou seja, eu tô indo fazer alguma coisa, estou conquistando, prestes a acontecer, mas por amor cego, a gente não se permite ser feliz. A gente diz assim, mãe, já que você não foi feliz, eu não posso ser. Pai, já que você não foi feliz, eu não posso ser. Porque a gente fica voltado para o passado. Então, aquele Homem-Aranhazinho, ele tá olhando para trás. Então, lembra que eu falei? Olha para o sintoma, passos de cura. Olha para o sintoma. Depois que você olhou para o sintoma, você vai, onde tá? Qual é a causa? O que aconteceu aqui atrás que tem, por exemplo, muita tristeza? Talvez aqui a mamãe, tá?
tenha tido uma tristeza profunda dentro da barriga da avó. E você está olhando para esse lugar. Mas, Sheila, como é que eu faço para ver isso? Aí que vem a constelação familiar. Ela vai enxergar a causa. Qual que é a origem disso? E na constelação familiar você vai entender o que está acontecendo. Por exemplo, a mamãe e o papai brigaram logo que eu nasci, eles se separaram. Então existe uma parte dentro de mim que está partida. Eu não consigo unir dentro de mim o masculino e o feminino. Eu fico o tempo todo assim, ó. Ou eu amo a minha mãe, ou eu amo meu pai. Ou eu amo a minha mãe, ou eu amo meu pai. E a vida, você carrega. Aí que você vai acontecer lá nos relacionamentos afetivos. Ora você vai atrair uma pessoa igual à mãe, ora tu vai atrair uma pessoa igual ao pai. Ora tu vai atrair igual. E nunca funciona em nenhum lugar. Você nunca para numa relação, porque não está bem resolvido isso dentro de você. Então a constelação familiar vai olhar para esse lugar. Uma doença, a mesma coisa. Às vezes eu estou carregando uma dor profunda que tem a ver com aquilo que foi excluído. Mas eu quero explicar mais detalhes. Então a constelação familiar vai olhar aquilo que é inconsciente. Isso tem que estar claro para vocês. Aquilo que você não deu conta de trazer para sua consciência, a constelação familiar vai olhar através da técnica, que eu digo para vocês que a coisa menos importante é a técnica, mas a gente pode fazer outra live só para explicar essas coisas. Não se preocupem tanto com isso, tá? Inclusive, para quem não me conhece, segue lá no Instagram, que tem muita live. Tem o GTV cheinho de informação, tá? Se quiser passar aí um ano estudando, você tem informação. É muito legal. Então eu quero que é assim, ó, vamos lá. Olhamos para o inconsciente através da constelação familiar. Mas o que a gente leva em consideração para o movimento de cura? Tá? Aí que vem a questão. Se eu sou fruto da história, ou seja, algo aconteceu antes de mim, para que eu pudesse nascer. Então vamos lá. A vovó e o vovô lá por parte da mãe se encontraram, nasceu a minha mãe, teve um monte de irmãos, meu avô, minha avó se encontraram, papapá. Aí meu pai nasceu. E aí eles se encontraram em algum momento, eles tiveram uma história, papapá, tudo isso aconteceu, precisou acontecer, então eu nasci. Então olha como eu estou fazendo, aqui atrás algo aconteceu e eu nasci. Enquanto eu estiver virada para trás, que significa o inconsciente, olhando para trás, buscando salvar o sistema, a minha vida não flui em determinados pontos. E então o que vai acontecer? Eu vou atrair novas repetições familiares. Tudo aquilo que não dá certo, que eu espiei. Então, assim, relacionamentos na minha família não dão certo. Não vai dar certo o teu. Porque você está olhando para lá ainda. Então não é que lá eu são os culpados. Eles deram errado, então eu sou a vítima. Não. É o contrário. Você precisa desistir de julgar o que aconteceu. Então, qual que é a funçãozinha do menino aqui que vai crescer? Que eu falei do menininho aqui. A funçãozinha dele é parar de olhar para o papai e para a mamãe e dizer assim, pai e mãe, muito obrigado por tudo, do jeito que foi. Sabe, eu não vou mais me meter na história de vocês, não. Vocês que se entendam. Eu vou seguir a minha vida. Aí, a gente vai fazer isso aqui, né? Ele vai se virar de costas pai para mãe. Como ele é menino aqui no caso, ele vai para a esfera do pai, toma força do pai e, puf, vai para a vida. Vai prosperar, vai ser feliz, vai casar, vai fazer o que quiser. Vai para a vida. Se for uma menina, não tem uma menina aqui, a menina vem para a esfera da mãe, que é o feminino. E daqui, ela tomou o pai, vem para a mãe e vai para a vida. Mesma coisa, porque ela é o feminino, ela vai nessa pulsão de vida. Agora, o que é pulsão de morte nesse caso? É quando eu vou... travei. E a gente faz isso o tempo todo, tá, gente? Isso não é uma coisa, que eu falei uma vez na vida e resolveu todos os problemas. Travei. Travei no quê? Foi no trabalho? Bloqueio criativo, alguém falou aqui. Bloqueio criativo tem uma coisa muito séria. Quando a gente tem bloqueio criativo, o que geralmente acontece? É que a sua criança interna está sendo excluída de você. Em algum momento na tua vida, vamos pensar lá que chegou uma idade, 40 e tantos anos, tá? E aí, eu vou dar um exemplo, tudo dando exemplo. Chegou 40 e tantos anos, e aí deu um bloqueio criativo. O que acontece? Provavelmente existe uma honra a um dos pais nessa idade, onde você inconscientemente veiculou assim, olha, eu não consigo ir para frente porque eu estou, nesse momento da minha vida, olhando para a criança que sofreu tanto do pai ou quanto da mãe, ou a minha própria criança excluída. Então, existe algum momento lá, talvez, que nos 3 anos de idade, eu dando exemplo, gente, isso aqui tudo é muito complexo. Não com o rotulo que eu tô falando, não é só um exemplinho. Então, imagina o quê? Que aquela criança interna, que você não olhou para a criança triste. Você quer só a criança feliz. E você não está olhando para sua criança triste, que precisa olhar para aquela criança, lembrar daquele momento, acolher aquela criança. Dizer, olha, eu vejo você. Agora eu sou adulto, eu cuido de você.
Então, você vem comigo, eu preciso muito de você. Tá? Eu sinto muito por ter me distanciado de você. Preciso de você. Porque a criança interna nossa é o que vai se alegrar para tudo. É a inovadora, sabe? Você Então, sabe, então é sabe isso que que acontece. a gente usa muito tudo isso que você está falando no estúdio. Eu vejo muito a própria Ivana Chubbuck, que é a desenvolvedora da técnica desse método de atuação, falando muito disso. Por isso que eu falei assim, gente, os atores precisam, porque ter consciência disso, porque a gente usa direto no trabalho, Sheila. Agora, Tá, mas. Tá, pode falar. aí eu tenho duas perguntas para ti. Uma é mais essa questão de julgamento, que você já está estudando um exemplo aí, né, de acolher a criança e tal, como que a gente sai desse lugar de julgamento para poder tocar a nossa vida. E a outra questão é como que a gente pode usar isso, porque a gente usa muito, é uma técnica de personalização. A gente usa muito essas questões da nossa vida, relacionamento e tudo mais, para construir a personagem, para se identificar com a necessidade emocional da personagem, né? Para poder se colocar no lugar dela. Só que aí o que acontece? A gente tenta partir do ponto de vista do empoderamento. A personagem está buscando amor, então a gente está lutando por amor. A gente está usando, digamos, eu quero muito a personagem quer muito ser amada pela pessoa e eu estou usando meu pai como substituição para me colocar no lugar dela, digamos assim. Aí a gente está olhando do ponto de vista de vencer aquela relação. Então, não de repetir o que a gente já teve, mas de buscar vencer naquele momento e construir uma performance rica com isso, que de certa maneira nos entristece, nos dói, nos machuca, larará. Muitas vezes, realmente, as pessoas têm performances ótimas, ficam super felizes, têm resultados extraordinários, então a gente fala, a gente constrói com aquilo que de outra maneira nos destruiria. A gente tem um lugar para onde colocar isso. Mas algumas pessoas se sentem mal, Sheila. Algumas pessoas. Então, eu acho que isso aí é uma aula de horas. Eu quero deixar bem claro, principalmente para quem é do público desse público mesmo, os atores, enfim. Entenda uma coisa. Quando você vai olhar para sua emoção, que é uma técnica maravilhosa, você já me explicou essa técnica, que foi até teve uma hora só para conversar sobre isso, né, Bruna? Que a Bruna me ligou para poder tirar dúvidas sobre essa questão da constelação e como usar, né? Porque o que acontece? Como técnica, eu não tenho a menor dúvida que ela é perfeita, porque ela vai acessar algo real. A partir do momento que você acessa algo real, você vai realmente ter uma performance melhor. Só que tem que ter um cuidado Exatamente. muito grande. Eu quero que você imagine o seguinte. Imagine que você é essa boneca aqui, tá? Que você não é boneca, você é essa pessoa aqui. Isso aqui já é uma pessoa. E aqui, vou aproveitar a oportunidade que a minha Barbie, essa Barbie das crianças tá com a perna comida. Tá vendo isso aqui? Uhum. Ó, vamos imaginar que isso aqui é um machucado mesmo, tá? Vamos pensar, isso pode ser na alma, isso pode ser um sofrimento profundo, pode ser uma tristeza, um luto, entendeu? Pode ser um amor perdido, pode ser o que você imaginar. Eu quero pegar essa ideia para que você entenda algo. Imagina o seguinte, que para você se conectar com a sua dor, você tem que cutucar isso aqui, tá? Cutucar, cutucar, cutucar. O que vai acontecer na sua performance? Vai ser top das galáxias, porque você vai acessar, você vai ativar essa dor e você vai entrar com todo o drama, com toda a verdade da sua alma em relação a essa dor que você olhou no seu sistema, na sua vida. Só que qual é o problema? Se você só cutucar, ele vai voltar a machucar, vai ativar essa memória dentro de você, essa memória interna, e você vai acabar desenvolvendo sintomas gravíssimos na vida, a ponto de ter problemas sérios como depressão. Por isso que tanta gente às vezes comete suicídio, entra em depressão profunda. Então, qual que é a solução para isso? Tá? Eu olhei para minha dor. Então, eu vou tentar dar exemplos concretos disso. Vamos pegar um exemplo de um luto, tá? Um luto. Imagina que você precisa atuar entrando em contato com o sofrimento profundo de um luto. Uhum. O que você vai fazer? Imagine você que você nunca perdeu ninguém, tá? Para ficar difícil para você acessar essa dor real dentro de você se você nunca perdeu ninguém. Só que sempre tem alguém na sua família que perdeu alguém. Então você, por exemplo, acessa aquela informação, tá? Que alguém perdeu alguém. Então imagina assim, minha mãe perdeu o pai dela quando ela era pequena. Eu não consigo imaginar a dor dela, então eu vou sentir essa dor dela. A constelação familiar, ela pode fazer você sentir esse campo. Só que se você só cutucar a ferida, não vai ser o suficiente. Você precisa fazer um segundo passo.
Você precisa honrar essa dor. Que é assim, ó, eu vejo essa dor, eu sinto ela, eu vou honrar todo esse sofrimento na minha atuação e a maneira de eu homenagear a sua dor, querida mamãe, será tendo sucesso na minha performance. No entanto, essa dor não me pertence. E você honra, você reverencia com o corpo mesmo, tá? Inclusive, a gente pode até fazer um dia uma aula com o corpo mesmo, você reverencia, você olha para aquela dor daquela pessoa, para sua mãe, por exemplo, ou aquela pessoa que você resolveu se identificar e olhar para sua história, e você reverencia, tá? Esse é um exemplo. Vamos imaginar que um exemplo é a sua dor, a sua própria dor. Você Porque sofreu às uma vezes a dor. gente usa luto tipo assim, não é o luto de alguém que eu perdi, mas é o luto da minha criança interna, ou qualquer coisa assim. A gente às vezes faz luto, entende? De ver de outros pontos de vista, mas é sempre algo nosso. Olha que legal. Se você, vamos pensar na dor do luto, que o luto gera qual é a emoção? Tristeza. A tristeza é a emoção primária. Então você vai ter que acessar uma fonte que a tristeza foi um momento da sua criança. E você vai acessar aquela dor profunda. E tu está enlutado em relação àquela criança, ou pode ser por uma exclusão da criança, ou você revive uma história da sua criança interna. Uhum. Tudo bem você reviver. Uhum. Desde que você acesse aquela dor profunda, você reconhece aquela dor, você toma aquela criança no colo, tá? Você pega até um bonequinho e diz assim, ó. Eu vejo a sua dor profundamente, minha querida criança. Isso está dentro de mim. E eu vou homenagear tudo que você passou pela minha melhor performance. E assim que tudo isso acabar, eu trago de volta para dentro de mim também a alegria que você me gera. Entende? Você vai honrando cada etapa e vai incluindo, acolhendo. Por que isso, gente? Porque senão, se você ficar só com o movimento de acessar a dor para fazer a performance, o que vai acontecer? Vai ter o efeito rebote. Que aquela dor ela vai chegar e vai escancarar na tua cara em algum momento da tua vida que não tem nada a ver com a atuação. Vai ser através de um luto com um namorado, que vai acessar aquele gatilho. Tipo assim, o namorado te deixa, te abandona. Acontece alguma coisa grave na tua vida só para que você olhe com respeito para aquela dor. Percebe? Então, olha a importância disso. Então, esse autoconhecimento, ou seja, eu olhar para as minhas questões internas, não pode servir apenas como recurso de atuação, mas como um recurso de cura. Então, olha só, eu olhei para o meu autoconhecimento, eu sei como eu sou, eu estou vendo a minha história, eu tenho todas as coisas latentes no meu ser. Eu vou atuar, mas na postura de que eu estou homenageando, de que eu estou cuidando de mim. E aí, cada vez que você vai atuar, olha que lindo. Imagina como se fosse uma história. Você está contando uma história. A tua história continua, tem tanta coisa dentro de você que a gente está sempre se desenvolvendo. Então, você tem uma oportunidade por ser ator. Que é assim, cada vez que você atua, você cura um pedaço da sua história. Você pega aquele movimento seu interno e você ressignifica ele. Eu posso ensinar um dia vocês a fazerem isso na prática. Você ressignifica esse movimento, você cura esse momento. Aí vamos imaginar que daqui vai ter um filme, uma cena, onde você vai ter que fazer de novo um momento de luto. Você não vai mais querer usar aquela mesma cena. Você vai acessar um gatilho interno de uma outra cena interna de dor. Você vai lá e você vai curar aquela cena e assim vai. E você vai indo e vai curando. Vai usando as suas emoções internas e você vai curando. Não vai cessar. Você não acha que você, mas aí eu não vou mais ter como atuar porque eu não vou acessar a dor, porque eu vou curar toda. Sinceramente, eu tô há 20 anos me curando até hoje. Se eu precisar acessar alguma emoção agora, eu vou acessar, porque a nossa criança, as nossas dores internas, existe muita coisa. Eu acho importante explicar uma coisa aqui. Tu sabe que os atores me perguntam isso. Se eu ficar usando, daqui a pouco não vai mais fazer efeito. Como se fosse desaparecer um passe de mágica. Isso é uma certa arrogância nossa, de achar que a gente vai se curar e deu. Entendeu? Não, a gente precisa olhar, ressignificar, curar aquilo. E aí, em algum momento, você vai precisar acessar de novo uma dor, você vai acessar outra dor. Lembra disso? Você vai ter. Então, existem uns gatilhos para isso. Eu queria explicar um pouquinho, que eu acho importante aqui, principalmente para quem não conhece. Primeiro, eu poderia explicar as leis sistêmicas, mas eu senti que parece mais óbvio para quem não conhece agora as constelações, entender como funciona esse meio interno da emoção, sabe? Mais do que as leis sistêmicas. Em outro momento, a gente faz as leis sistêmicas. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu vou fazer aqui 3 círculos, um dentro do outro, tá?
E aí vou mostrar para vocês. Gente, aproveitem para dar o like aí enquanto a... Ah, que legal. Agora que eu vi que a Milu falou que é atriz e já te seguia, Sheila. Ah, que legal! Olha Aham. só. Tô fazendo aqui um círculo dentro do outro, tá? Eu fiz. Então, entenda assim, ó, principalmente quem trabalha com emoção. Você precisa entender uma coisa muito séria. As emoções mais viscerais que você sente, geralmente elas começam aqui, tá? O que é isso daqui? Isso aqui se chama consciência pessoal. Vou botar um C e um P aqui para você ver. Vou botar aqui. Ó. Consciência pessoal. Ah, ficou invertido, né? Mas tudo bem. Aqui, nessa consciência pessoal, o que acontece? Desde o momento que você foi concebido, deste momento em diante, tudo que acontece diretamente com você é a consciência pessoal. Então, é por quê? Porque é sua consciência. São memórias que aconteceram diretamente com você. Ainda que seja indiretamente, você foi afetado. Você foi afetado, tá? E aí, o que acontece? Vamos imaginar que você está no ventre da mãe e a mamãe e o papai brigaram. Uma parte dessa história é da mãe e do pai, concorda? Não tem nada a ver com você mesmo. Só que tem uma parte dessa história que te afetou. No entanto, você como bebê, dentro da barriga da mãe, não tem noção do que é seu e o que não é seu. Então aquela emoção, por exemplo, aquela tristeza profunda que a mãe sentiu, ou a raiva, ou o pai, tudo parece que é seu. E aí te afeta. E essa consciência pessoal, ela fica totalmente identificada às emoções da mãe e do pai. Só que tem uma consciência pessoal que é sua, aconteceu diretamente com você, você foi afetado, você inclusive é contraído às vezes no ventre por conta dessa dor. Vamos imaginar que teve uma violência doméstica, tudo isso você vai sentir naquele momento. O parto é um grande trauma, né? Que às vezes como é que foi esse parto, tudo isso. Do 0 aos 3 anos, né? Você nasceu e até os 3 anos de idade, tudo que aconteceu com você, dos 3 aos 7 anos, dos 7 aos 13 anos, e assim vai, até o momento que você vive hoje. Todos os fenômenos que aconteceram com você, de dor, de sofrimento, de alegria, de conquista, de luto, tá tudo dentro da sua memória celular. Isso é consciência pessoal. Então a gente sempre vai olhar, por exemplo, o momento da gestação, a primeira infância, a segunda infância, todos os momentos da sua vida, um profissional vai olhar. Vai identificar aquilo de acordo com o que você está vivendo hoje. Só que o problema é que não existe só essa consciência. E aí vem a limitação, muitas vezes, de muitos profissionais. Existe uma outra consciência, que é a consciência sistêmica, que é esse segundo círculo. Essa consciência sistêmica é tudo aquilo que aconteceu com outra pessoa e não foi você, mas que por herança você recebe e por amor você busca repetir. Então, vou dar exemplos. Que louco isso. Se na linhagem dos avós, tanto ou materno ou paterno, o vô e a avó tiveram um problema muito sério, vamos imaginar que eles sofreram de uma escassez profunda, financeira, ou né, passaram fome, ou foram imigrantes, ou os bisavós foram imigrantes, tiveram que largar suas famílias lá em outro território. O que vai acontecer? Essa dor no sistema, ela vai passando de geração em geração. Por quê? Porque, vamos lá, se tem alguém na barriga da avó, ela vai sentir. O óvulo, ele absorve as memórias. O espermatozoide absorve as memórias. Nossa. Então, quando o óvulo e o espermatozoide eles se unem, eles não são tábua rasa, como antigamente se pensava. Eles já vêm, eles montam uma alma pronta. Existe uma memória ali no momento da concepção. Então, nós honramos, quando a gente fala honrar, é assim, é como se a gente fica tentando ajudar de alguma forma, tentando resolver o sistema inconscientemente. E aí a gente vai de geração em geração sofrendo as mesmas coisas. E aí você vai olhar para a sua história, por exemplo, quando você faz uma avaliação da sua história, você diz, nossa, tu vê, né? Minha avó teve problema, tal coisa. Minha mãe teve esse mesmo problema. Minha bisavó, todo mundo teve esse mesmo problema. Minha tia é uma questão familiar, já não é mais uma questão só sua. Ela é uma consciência sistêmica. Sabe? E aí, às vezes, por lealdade, você passa por aquela situação e você repete. Vou dar um exemplo pessoal para vocês entenderem. Existe uma crença na minha família que divórcio é o fim, entendeu? Ninguém pode separar, tá? Realmente, se a gente olhar para o meu sistema, ninguém se separa. É impressionante. São casados há 30 anos, 40 anos, 50 anos. E o que aconteceu? Eu, Sheila, na minha percepção inconsciente, tinha uma lealdade tão profunda com essa família de que não podia separar que eu vivi um casamento infeliz.
E eu não me permitia olhar para um divórcio, porque eu achava que eu tinha que salvar esse casamento a todo custo. Sim. E aí, o que acontece? Por uma lealdade, olha só, por uma lealdade, eu deixei de valorizar a minha felicidade durante muito tempo. Quando eu me curei, eu vi que eu estava emaranhada a essa questão familiar, de que eu não posso deixar de pertencer a essa família. Então, eu não quero deixar de pertencer à família. Não. O que vão pensar de mim se eu fizer diferente? Então, olha que legal, né, essa lealdade. Então, eu estava repetindo, às vezes, casamentos infelizes, entendeu? Que na fachada social era tudo perfeito. Na verdade, eu fui descobrir que tinha um monte de problema na minha família. Então, muitos casamentos infelizes, mas eu estava querendo fazer igualzinho para poder me manter pertencente à família. Isso aí é a lealdade invisível que o Bert Hellinger fala. Quando eu me curei, eu me dei conta que mais importante do que ficar querendo agradar todo mundo era eu ser feliz. E a partir do momento que eu tomei a decisão por mim e que eu mostrei que cada vez que eu estava mais feliz, adivinha o que aconteceu com a minha família? Me admirou muito mais. Admirou muito mais, porque o mais importa é o quê? A felicidade. Com certeza. Entende? Então, as repetições familiares, elas são muito comuns. O problema é que a gente mantém se repetindo por lealdade. E aí vem uma lei que Bert Hellinger traz, que é o pertencimento. A gente tem tanto desejo de pertencer, a gente tem tanto medo de ser excluído, que a gente, para pertencer, se sacrifica. E isso é muito grave, sabe? A gente se sacrifica para poder continuar sendo amado. Como se a gente fosse perder o amor. A gente não vai perder o amor da mãe. Ninguém vai perder o amor da mãe e do pai se fizer diferente, não sofrer, né? Aí eu não vou sofrer igual a você, mãe. Eu vou fazer diferente, tudo bem? Desde que não seja para jogar na cara, entende, Bruna? A diferença que é assim, ó, eu amo você, pai e mãe, eu agradeço a vida, eu tomo a vida que vocês me deram com muita honra, eu agradeço tudo que vocês fizeram por mim. E essa gratidão é que vai te dar movimento na vida. Aí você flui, flui, flui. Ô, Sheila, mas tem muita gente que tem dificuldade em chegar no lugar da gratidão, né? Principalmente quem sofreu coisas mais graves, tipo abandono, ou até um abuso físico, verbal. Por isso aquela ordem que eu falei, a gente precisa olhar para o sintoma, para a dor, voltar na origem, para depois começar a curar. Ou seja, primeiro eu preciso, por exemplo, vou imaginar um abuso. Eu preciso olhar para aquela criança, preciso acolher aquela criança, para poder começar os processos de cura. Um abuso, por exemplo, eu dei uma aula esses dias e expliquei. O abuso, dentro da visão sistêmica, ele tem uma coisa muito mais profunda do que só olhar para o abusador. A gente não olha só para o abusador. Porque no fundo, a dor daquela criança não é só em relação ao abusador. A dor verdadeira, a dor primária da criança é mãe e pai. Onde vocês estavam que não me protegeram? Porque diante do sofrimento, o que a criança quer? Eu quero a minha mãe, entendeu? Então, esse é o grito interno da alma. Então, a gente precisa olhar para esse lugar primeiro. Esse lugar é o mais importante. Depois que a gente acessa esse lugar, eu quero a minha mãe, e a criança corre para o colo da mãe, ela vê esse amor da mãe, o abuso perde efeito. Ela olha para o abusador, ela olha para o abusador com força, tipo assim, ó, agora eu não preciso mais me preocupar. Nossa! Ô, Sheila, e como que nós como atores, a gente assim, precisa se investigar, né? A gente fala que quem a gente é, a nossa caixinha de experiências, ela é a nossa riqueza, o nosso tesouro. E aí, como que a gente faz para se investigar? Porque a gente tem uma tendência, eu falo por mim, a não querer olhar, né? A evitar de olhar para aquilo que dói, para o lugar que tá. Então, como... Ainda mais na questão da autossabotagem, que você nunca sabe se é, se não é, né? Porque você fica o tempo inteiro se sabotando. Então, como que a gente faz para se investigar? Autoconhecimento, busca incessante. Assim, ó, na verdade, honestamente, esse público é o público dos públicos que mais deveria se preocupar com isso. Ah, meu Deus, eu sei, por isso porque assim, ó, você tem que tomar cuidado que é ator, porque você tá, olha só o que acontece, você está disponível para uma egrégora maior. É isso que eu quero mostrar a terceira consciência, entende? Não é só o seu sistema. Pensa que você, quando você se coloca a serviço, agora daqui a pouco eu vou entrar na parte da atuação mesmo, que daí vai ficar muito claro. Quando você vai pro seu sistema, tem uma certa identificação, um reconhecimento, e você vai para sua cura, não é? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque se eu acesso uma dor no meu sistema, eu realmente preciso curar, senão eu vou começar a criar uma bola de neve de dores e isso vai me derrubando, tá? Então, precisa curar. Existe uma terceira consciência, tá? Que é esse terceiro aqui. Essa terceira consciência, eu quero que vocês imaginem o seguinte, que é a nossa
ancestralidade para a espiritualidade. É como se fosse aquele limiar onde une todos nós. Bert Hellinger fala que todos nós estamos imersos a uma grande alma. Então, eu vou trazer um exemplo concreto que fica mais fácil. Vamos imaginar que você vai fazer um filme e que nesse filme existe uma cena de escravidão, tá? Tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, isso é um tema muito forte e pesado, tá? Então, quando você vai trabalhar a escravidão, o que que acontece? Quero que vocês entendam uma coisa muito séria. Você não está acessando uma memória somente sua, da sua dor, a partir do momento que você está atuando num papel respondendo à escravidão. Você está atuando para uma egrégora maior. Por quê? Lembra que você está sendo disponível para estar completamente acessível a quem está te vendo. Então, se você está lá numa dor profunda, na escravidão, quem que vai olhar para você? Quem tem dor. Quem sente dor. Então, todos os espectadores vão olhar e aquela energia, ela é muito pesada e muito forte. Então, tem que tomar muito cuidado. Vocês nunca ouviram falar, Bruna, que eu vou levantar o assunto polêmico. Vocês nunca ouviram falar, quem é ator já sabe, vai dizer, Sheila. Sabe essa história de que tem alguns filmes de terror que começa a morrer um monte de gente? Direto, isso. Eu, filme de terror, não faço. Então, olha só, por que isso, tá? Isso tem uma explicação sistêmica. Porque quando você faz o papel de um psicopata, por exemplo, ou tu faz um papel, né, de alguém que está assassinando, se você somente acessar essa memória, né, e só executar, você está abrindo como se fosse aquela caixa de segredos. Você abriu. E aí você não elaborou aquilo. Você não tratou, você simplesmente fez assim, ó, bum, pro universo. E aquela memória, dentro do setting de todas as pessoas que estão envolvidas, ela precisa ser respeitada. O dia que a constelação familiar entrar no cinema, quem sabe tu é uma das pioneiras aí, vocês vão ver como a gente vai proteger melhor os nossos atores. Quantas pessoas sofrem... Vocês acham que o uso de drogas é normal só porque vocês acham que é uma... Ah, não, é porque é um público que culturalmente faz isso? Coisa nenhuma. A droga, ela é uma fuga existencial à dor. E ela está ali disponível mesmo. Então, isso é uma necessidade... A gente fala disso, inclusive. Ai, desculpa te interromper. Deixa eu só terminar, senão você não vai ficar incompleto o meu raciocínio. Então, eu quero que você entenda o seguinte. E quando a gente olha para algo como escravidão, como cenas de tragédia, como os filmes, refilmagens, por exemplo, de histórias reais, como o Holocausto, né? Guerras. Toda vez que você vai olhar para esse campo, a gente tem que lembrar que por trás, mesmo que seja uma ficção, toda ficção ela tem fundamento na percepção da realidade. Sempre vai ter. Então tem alguma coisa ali. E se você olhar com muito respeito para aquela cena, eu falei da escravidão, vou voltar para a escravidão. Vamos imaginar o seguinte, eu quero que você entenda que lá na tua ancestralidade tem um escravo. Ninguém escapa disso. Ou vai ter um escravo que um antepassado teu massacrou, que foi lá e açoitou, ou é um escravo que era teu antepassado direto. Esses dias eu fiz um trabalho com uma moça que ela tinha problemas sérios e ela, no meio da constelação, ela acho que era a terceira constelação, ela falou uma coisa pra mim que ela nunca tinha dito. Ela falou, bem assim, ó. Ai, agora que eu me dei conta, a minha bisavó, ela era afrodescendente. Não, ela era índia. E o meu bisavô tirou ela da aldeia pra casar, roubou ela da aldeia. E aí o que acontece? O que vem lá pro sistema? Um monte de informação que é da dor de ser tirado, a sensação de não pertencimento. Ela teve depressão, ela teve obesidade, ela teve um monte de coisa. E aí, o que era? Quando ela olhou para aquela avó, ela começou a chorar, e viu o quanto ela amava aquela avó internamente, porque a gente faz uma cena, tipo um teatro, tá? É bem legal, porque cada pessoa vai representando uma diferente. E uma mulher que representou a avó dela, a bisavó dela, ela olhou, chorou, abraçou aquela bisavó, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tinha todo sentido a sensação de ela ser excluída, da obesidade dela e tudo mais. Aí aquela tristeza se transformou em alegria. No final das contas, a constelação, todo mundo começou a dançar na roda indígena. Até eu. Gente, foi muito forte a inclusão. Essa guria depois fez cirurgia bariátrica, ficou super bem, sabe? Tá super feliz porque ela incluiu a dor dessa bisa. Ai, que lindo, Sheila. Então voltando para a atuação. Pensa que quando você for atuar dentro de uma dor,
que essa dor não é só da tua história. Essa dor é de uma egrégora de dores. Então você precisa reverenciar. Eu vou mostrar aqui, vou ver se eu consigo mostrar. Será que essa barba ela é articulada? Deixa eu ver. Acho que ela é. Olha só. Para que você reverencie alguém profundamente, você tem que literalmente dobrar os joelhos na tua casa, ó. O meu namorado me ligando, ele não sabe que eu tô em live. Que tá viagem. Deixa eu desligar aqui. Ai, meu Deus, como é que desliga o celular? Então você tem que dobrar os joelhos literalmente, mas dobrar, dobrar, dobrar. Essa aqui não é meio boazinha. Aqui, ó. Dobrar. E aí você tem que colocar o corpo lá pra frente, entendeu? Então, assim, ó, imagina. Vou pegar meu dedo, que é mais fácil. Aqui, esses meus dedos são os joelhos, tá? Ele tem que dobrar, sentar na tua perna. Você senta lá atrás da tua perna. E você joga a sua cabeça lá pra frente e os braços lá embaixo, assim. Aí você imagina o que você vai fazer. Olha que forte isso, gente. Sente no seu coração se você é ator. Sente você que você vai sentir. Imagina assim, ó. Se você fechar os olhos por um momento e imaginar assim, você vai representar, por exemplo, um escravo. Ou alguém que violou, né? Que foi extremamente agressivo com o escravo. Você vai olhar para aquela dor. Você vai sentir isso. Você vai perceber essa dor que é muito maior do que a sua história. É uma dor profunda. Você vai sentir. Então você vai se ajoelhar, fazer exatamente isso, imaginando muito, centenas de escravos na tua frente. E você se lança e diz assim: eu estou apenas a serviço para lembrar a sua história. Eu me arrepio só de pensar. Nossa. Eu estou apenas a serviço para lembrar a sua história. Sinto muito por seu, mas eu vejo a grandeza de cada alma. Esse é o destino de vocês. Eu estou apenas emprestando o meu corpo, todos os meus sentidos, para que tudo se manifeste. Sabe? Lembrando a história. Então, quando você faz isso, você faz de um lugar de quem está homenageando. Mas... E não de um lugar que está só repetindo a dor. E antes da cena, Sheila, você fala ou pode ser um exercício diário quando você está interpretando um papel? Pode ser diário. Eu faria assim, ó, o quanto a minha alma pede. Sem regras. E no momento que ela pede. O quanto a minha alma pede. Você vai honrar aquele lugar. Vamos dar um exemplo de alguém que foi estuprada. Você vai fazer uma cena... Eu gosto de falar cenas fortes, porque vocês vão entender a gravidade disso. Sim, sim. Então imagina uma cena impactante, uma tragédia dessa. Uma mulher que foi estuprada. Imagina que você vai fazer o papel de um homem estuprador. Falando para os homens. Depois a gente fala da mulher, tá? Se você vai fazer o papel do homem que estupra, olha só repetir o papel, mesmo na dor profunda, que você vai acessar, né? Que é essa que a Ivana traz, não, só repetir o papel vai te trazer uma alta performance. Mas o que a constelação vai te ajudar? Essa visão sistêmica vai te ajudar a reconhecer que aquilo é por um tempo. E aí você vai emprestar aquela dor para todos os algozes, você vai acessar aquele campo dos algozes. Olha que sério que eu vou falar para vocês agora. Olha que sério. Você vai emprestar o teu campo para aqueles algozes, ou seja, você vai perceber que eles estão representados, só que você precisa honrar eles de joelhos para que você não julgue. Porque se você julgar esse algoz, acredite, no seu sistema familiar existem algozes. No teu sistema familiar, antes de você nascer, tem estupradores. Então, todos nós temos. O que acontece? Se você não honrar, pode acontecer uma violência na sua família, pode acontecer uma violência com você. Você vai só estar fazendo de uma maneira indigna, acessar uma dor de uma maneira indigna, onde você vai só acessar uma memória, tipo, sabe quando você invade uma caixa de segredos de alguém? Isso é indigno, entendeu? Você tira a dignidade daquela pessoa. Agora imagina que você está pedindo autorização. Isso tem outra força, Bruna. Assim, ó, você está pedindo autorização, você olha com respeito para eles e diz assim, olha, de joelhos de novo. Eu desisto de julgar cada um de vocês. Eu não sei os motivos, eu não sei as dores que passavam dentro de vocês, eu não sei de nada. Eu sou apenas um ator. Eu estou aqui para trazer essa realidade, sabe? Aqui no meu tempo ainda acontece muito isso. Você vai contar para eles, né? E o meu papel aqui, trazendo essa dor, vai ajudar outras pessoas a se protegerem, a saber, eu não quero julgar ninguém. Eu desisto de julgar vocês, eu respeito a história de cada um de vocês. Assim como eu respeito as vítimas de vocês. Essa história não me pertence. Entendeu? Você deixa aquilo naquele lugar. Você é deste tamanho. Você é um grão de areia perto da história. Então você reconhece que naquela história você é muito pequeno.
E aí você faz toda uma reverência, uma prostração, vai vir palavras que você nem imagina, porque é sensível isso, você vai sentir necessidade. Talvez você lembre de alguém, inclusive da sua família. Talvez você veja histórias de violência da sua família. Porque às vezes a gente acha que estupro é só aquela cena de filme. Não é. Às vezes um marido estupra a esposa. Chega bêbado em casa, quer transar, a mulher não quer, ele vai lá e pronto. E às vezes a partir dessa violência que nasce uma criança. E são casados. Então isso também é um estupro, entende? A gente vai ver que às vezes na nossa história é bem mais perto do que a gente imagina. Às vezes o papai fez isso com a mamãe. Tá? Então a gente precisa olhar e honrar e se ressignificar isso e fazer isso de uma maneira muito pequena perto da história. Aí agora vem fazer para as mulheres, né? A mesma coisa, o homem vai reverenciar todas as vítimas. Ele vai olhar para as mulheres que foram violentadas e dizer assim, ó, respeito a história de vocês, renuncio salvá-las. Eu desisto de salvá-las. O homem ainda. Eu desisto de salvá-las. Eu desisto de julgar a história de vocês. Bert Hellinger fala que por trás de todo conflito há um amor desconhecido, há um amor muito profundo, sabe? Então, quando você olha para tudo isso dessa forma, é sensacional, é uma coisa muito grande. Agora vamos pensar que a mulher vai fazer o papel da vítima, tá? Sheila, deixa eu só te falar, antes da gente entrar na mulher, a gente vai, eu não sei, eu acho que a live vai cair em 4 minutos, não? Não cai? Não cai mais. Mentira que não cai. Não cai. Não estamos Pode bem. continuar. Que delícia. Então tá. Tá? Se cair, a gente volta. A mulher, olha só, a mesma coisa. Ela precisa se prostrar em relação às mulheres. Olhar para todas elas, olhar para o seu sistema familiar, dizer assim, olha, eu renuncio a salvar todas vocês, eu desisto de julgá-las, né? Desisto de salvá-las. E olha para os homens. Eu desisto de julgá-los, eu desisto de salvá-los, é a mesma coisa. E aí você pode contar para eles assim, sabe? Talvez bem perto de mim isso ainda esteja acontecendo. E eu não quero ficar escolhendo entre amar a vítima ou amar o algoz. Eu quero poder amar os dois dentro de mim. Porque isso é um amor complementar, entende? Eu não quero escolher. Porque a verdade que a gente tem que aprender é que não tem melhor ou pior. Existem destinos que se entrelaçam. Destinos que se entrelaçam. Entende? Simplesmente assim. Então, assim, não é que o homem que é violento e a mulher é vítima, ele é mau e ela é boazinha. Não. Essa mulher está a serviço de um sistema de vítimas. E ela está repetindo um padrão. Olha só, essa mulher vem repetindo um padrão. Aqui desse lado, acho que é, né? Ela vem repetindo um padrão. Esse homem vem repetindo um padrão de homens violentos. O que vai acontecer? Eles estão repetindo, eles não se curaram. Um dia eles podem se encontrar. Então, um está a serviço do outro. Ninguém aqui é vilão, vítima. Então, quando chega um momento que eles se cruzam e às vezes eles repetem, hoje em dia, o que acontece? Muitos vão procurar ajuda. Ele vai procurar ajuda, ela vai procurar ajuda. E aí, o que acontece no consultório? Chega um momento que a mulher olha para o homem e diz assim, gratidão por você me inspirar a me manter viva. Uau! Nossa, Sheila. Isso é. E o homem olha para a mulher e diz gratidão por você me despertar outra forma de amar. Nossa. É muito forte, sabe? Então, tudo isso é muito profundo. Muito, muito, muito profundo. Alguém falou aqui que profundo, é verdade. Então, quando a gente está falando de nível de constelação familiar, a gente não consegue falar só da mente, sabe? Coisas técnicas, práticas. É lá na alma. E essas consciências, elas atuam o tempo inteiro. Essas 3 que eu falei, né? Pessoal, sistêmica e a terceira consciência. Elas atuam o tempo todo. Então, a gente tá lá na nossa dor, tu tá atuando lá como atriz. Tu tá na tua dor, tu tá na dor do teu sistema e tu tá na dor da ancestralidade e da espiritualidade que tá aí. Então, você precisa realmente reconhecer assim, puxa vida, tem coisa demais aqui. Que coisa é minha que eu preciso olhar, que daí é autoconhecimento. A que eu estou a serviço? E aí você vai com muita humildade prestar serviço. Então, se a gente parar para pensar no campo que vocês trabalham, por exemplo, um filme, uma série, né, qualquer documentário, qualquer coisa que aconteça que está disponível para nós. Sim. Quantas vezes eu já acessei memórias minhas, inclusive transgeracionais, vendo uma cena. Exatamente. A gente acessa memórias internas. Então, pensa que lindo trabalho de cada um. Porque vocês vão estar disponibilizando o quê? Inclusive curas pessoais.
Só que precisa ser feito isso de um lugar muito humilde, sem arrogância. Quanto mais humilde é, menos você é impactado pela dor, menos acontece essa chance dessa bola de neve aumentar e você sofrer. Então você passa a aprender com aquilo que acontece, utilizando como recurso para o seu próprio autoconhecimento. Então cada cena, cada atuação é um recurso para o seu autoconhecimento. Sabe? Passa a ser uma oportunidade gigantesca de evoluir na Terra. Entende? Estou atuando, evoluindo, evoluindo, evoluindo. A cada passo que eu atuo, eu evoluo mais, mais, mais. É simplesmente sensacional. Desde que seja feito da maneira correta. Percebe? Não adianta só bater na ferida. É. Chega uma hora que isso aqui vai explodir, vai virar um câncer. Percebe? A história da Barbiezinha. Se eu só bater aqui, bater na dor, na dor, na dor, vai virar um câncer. Uhum. Agora, se eu olhar para essa dor e ver assim, nossa, eu vejo essa dor, eu sinto, nossa, deve ser muito difícil, mas agora eu vou curar ela. E aí vai vir outra dor, vai vir outras coisas para você olhar. E Sheila, nossa, muito obrigada. Isso aí, incrível tudo isso que você falou. E agora eu queria chegar numa questão de que, através da atuação, a gente também busca muito emprestar nossa individualidade. Para não ficar todo mundo assim. Quem a gente é enquanto ser humano, a riqueza da nossa individualidade, né? Não sei se você consegue compreender o que eu estou falando. Por exemplo, se eu estou interpretando um papel e você também está interpretando o mesmo papel, vamos interpretar de modo diferente, porque somos pessoas diferentes, embora seja o mesmo papel. A gente empresta nossa individualidade, que é tudo que a gente tem para oferecer, a coisa mais rica que a gente tem para oferecer para aquele papel. E aí eu queria te perguntar como que você vê a busca dessa nossa autoralidade? Porque, entende? Porque eu não sei o que acontece, muitas vezes a gente tem... não sei se vou até falar que posso estar falando besteira, mas não sei se a gente acha que a gente não é bom o suficiente ou que aquilo que a gente tem para emprestar não é interessante, mas eu tenho um ponto de vista de que o que a gente tem de mais interessante é a gente mesmo, é quem nós somos enquanto indivíduos e o nosso olhar único sobre as coisas. Então, como é que seria essa busca sobre a autoralidade, da nossa própria autoralidade? Sinceramente, essa pergunta e a resposta serve para todas as profissões e tudo que você faz na vida. Eu existo. Logo, eu impresso, né, o que eu sou para tudo que eu faço. Então, essa é a verdade, tem que ser. Toda vez que você se sente... Olha o que eu vou falar para vocês, parece contraditório. Mas toda vez que você acha assim, na minha história não deve ter algo interessante, ou você se subjuga, isso esconde uma grande arrogância. É verdade, menina. Então a tua humildade está em saber que você sempre pode cavocar um pouquinho dentro de si e curar-se um pouco mais. Então sempre na tua história tem, eu não vou nem olhar para minha história porque ela não é tão significativa. Quando você faz isso, você está sendo arrogante. Agora, o que é o emprestar de mim mesmo, né? O que adianta alguém olhar para você e só ver o personagem? É só parar para pensar nos grandes atores do planeta. As pessoas não assistem porque a história é legal. Elas assistem por causa dos atores. Gente, muito obrigada, Sheila. Muito obrigada tipo assim, isso. Exatamente isso. Vamos pensar assim, lançou um filme com Morgan Freeman. Não sei nem li o título. Nem sei qual é o título. Nem sei do que se trata. Vou assistir, entendeu? É o Leonardo DiCaprio, no meu caso. Então, mas assim, qualquer Al Pacino, sei lá, vamos pensar. As grandes personalidades, o que elas têm em comum? Personalidade. Olha só. As grandes personalidades têm personalidade em tudo na vida, é assim. Sabe? E isso é tão verdadeiro para mim, porque tu perguntou diretamente para mim, que sou uma pessoa que acredito muito na vida, que é a vida pulsante. Eu sou um ser eu sou integrado, ou seja, eu sou ser físico, mental, social, espiritual. Junto comigo tem toda uma egrégora de percepção, tem vida espiritual, tem tudo, né? E eu preciso acessar a minha verdade. Se eu, da minha verdade, entrego algo para você, vai ser do meu jeito, Sheila. Não posso imitar alguém. Né? Se eu imito alguém, eu estou totalmente em desvantagem em tudo que eu vou fazer. Você pode ter inspirações, né? Só que sempre encontrando o seu jeito de fazer. E quando estiver muito longe de si mesmo, quando a gente percebe que está muito longe de si mesmo, a gente precisa de ajuda. Porque talvez você comece a se distanciar, se esfriar de si mesmo, porque tem alguma coisa muito dolorida que você não consegue, às vezes, olhar sozinho.
E tá? Isso pode acontecer, que você começa a ficar fria, meio apática, meio assim, mas no fundo tu tá numa fase da vida que a tua alma tá olhando para uma violência que você sofreu. E aí precisa, às vezes, de uma ajuda profissional para olhar para isso. E aí pode acontecer. Mas assim, ó, pensa que você tem que estar sempre em paz com quem? Qual é a tua grande intimidade? É consigo mesmo. Se você não tiver, se você não se conhecer, de nada adianta você estudar como atuar, qual é a performance, isso, aquilo, nananã, porque sempre vai ser frio, sempre vai ser temporário, sempre vai ser seco, entende? Onde está a fonte? A fonte que nunca acaba. Está na vida que a gente carrega. Está em quem eu sou. Isso não acaba nunca. Senão vai chegar uma hora que aquela inspiração externa vai acabar. Qual que é a tua inspiração? É a interna. Essa fonte é inacabável. A vida que você tomou da sua mãe, do seu pai, aquilo que você carrega dentro do seu ser, cada nutrição da sua célula, é aquilo que você é em essência. A sua essência não pode ser descartada, não importa qual trabalho que você faça. Em hipótese alguma. Você sabe que eu parei para ver aqui os comentários e as pessoas estão maravilhadas com você, como eu sempre estou também. E tem uma pergunta super interessante que é como quebrar essa corrente de questões familiares? Eu acho que você falou sobre isso já, né? Então, primeiro você precisa reconhecer que lugar tá. Então, não entenda o seguinte. Essa pergunta sempre é perigosa e eu vou dar uma resposta bem, bem cuidadosa. Quando uma pessoa pergunta isso, como fazer para quebrar essa corrente, tem um grande perigo de você querer, tipo assim, resolver o problema que existe para todo mundo. Sabe? Ai, se a gente quebrar esse problema de relacionamento, daí a gente consegue resolver toda a família. Não. Por isso que eu falei antes. Primeiro pensa na sua vida agora, neste momento da sua vida, como você tá. Que coisas que estão se repetindo na sua família hoje? Porque o que te interessa é a tua vida. Você não pode sair usando esses conhecimentos para ajudar a mãe, ajudar as irmãs, ajudar todo mundo, porque você vai sair, você vai para um lugar da arrogância, de que eu posso ter uma coisa nova para mostrar para vocês, eu que vou te ajudar vocês. Tem que cuidar com isso. Então, assim, ó, sempre se trata de mim. De mim. O que que eu tenho a ver com isso? O que que você repete? Né? Você só está repetindo em mim? Eu não estou com um relacionamento afetivo, por exemplo. Então, você vai olhar para esse tema. Daí, nós vamos olhar para a causa. Essa causa é, nossa, realmente, o relacionamento dos meus pais foi punk. Então, eu tô ainda totalmente conectada a isso, a minha criança interna tá lá. Você vai chorar, você vai olhar, você vai colher aquela criança, você vai sentir tudo aquilo. E já chegar um momento que você vai esvaziar da dor. Quando você esvazia da dor, você olha pro pai e pra mãe e diz assim, quer saber? Eu só quero ser amada por vocês. É só isso. E aí você vai receber aquele amor delicioso da mãe e do pai, você se nutre daquilo, você recebe aquela seiva da vida, e aí você se vira para sua vida e diz assim, olha pro pai e pra mãe e diz assim, olha, eu vou fazer diferente de vocês, tá? E esse vai ser meu jeito de amar vocês. Eu vou homenagear vocês com a minha felicidade. Vou encontrar alguém, e aí você se cura nesse processo. Então a constelação, ela vai te levar para esse lugar. É muito difícil a gente conseguir sozinha. Eu trabalho com autodesenvolvimento há muitos anos e eu mesma faço alguns movimentos internos, mas assim, quando eu quero constelar, eu vou pedir uma ajuda de alguém, entende? Eu não vou eu constelar a mim mesma. Então, às vezes eu preciso olhar para aquele tema, olhar e a gente vai investigar se isso aí é dor, esvaziei da dor, reconheci qual é a causa, né? Conseguir integrar isso no meu coração. Toda cura passa pela integração, nunca pela exclusão. Por exemplo, por exemplo, meu ex-marido não me enche o saco, como é que eu posso me livrar dele? Esse é o tipo de pergunta que não funciona com uma constelação familiar. Você precisa integrar, ou seja, ser grata o suficiente, amá-lo tanto. Olha só que lindo. Eu amo tanto tudo que nós vivemos que eu posso me despedir. Porque só o amor ele é capaz de despedir com saúde. Só através do amor você se despede com saúde. Bert Hellinger fala, toda despedida é um ato de preenchimento. Ou seja, eu preciso me preencher, me saciar. Então eu digo, foi o suficiente. Agora eu posso seguir a minha história. Uau! Tá? Gente, e aí... uma coisa atrás da outra aqui. Eu tô tendo que respirar fundo para absorver. Meu Deus, Sheila. É muito lindo. E cada vez que eu falo nisso, eu também vou sentindo mais profundo, sabe? É muito sério. Então, respondendo a pergunta da menina ali, é isso. Você vai olhar para sua questão, sua história. E aí, com isso, você vai quebrando esses laços. Quebrando não, desamarrando. Imagina que tá amarrado, você vai desamarrando. O fio continua a conectar, mas não tá mais inosado. Então você vai olhar para aquela história toda e dizer, olha, agora eu vou fazer da minha vida uma vida preciosa. Eu vou cuidar. Quer ver um lindo? É assim, ó. Querida mamãe. Sabe, mãe, eu vou cuidar dessa tua filha com mais amor.
E esse vai ser o meu jeito de te homenagear. Fazer menos por você, mãe, e mais por mim. Que eu tenho certeza que é isso que você quer. Porque toda mãe, todo pai quer o quê? Que você seja feliz. Quando você tá feliz, eles não se preocupam mais. Quando é que eles se preocupam? Quando você vai rompendo as barreiras, a gente chama de má consciência. Que é o que o Bert Hellinger fala. Posso dar uma aula um dia só sobre isso. Às vezes é um módulo inteiro. Boa consciência é quando eu preciso pertencer. Eu faço igual à minha família e eu quero pertencer à minha família, então eu faço igual mesmo que sofra. A gente costuma brincar que eu tô na merda, mas tá quentinho, tá gostoso. Tá fedido, mas tá quentinho, entendeu? Pertenço. O que é a má consciência? É quando você faz um movimento de mudança, de reintegração, mãe, eu te amo e vou mudar. Então imaginar que você resolveu mudar e você resolveu tomar uma decisão na sua vida, que foi o meu caso, do divórcio. Quando eu divorciei de uma maneira saudável, o que foi prova viva do meu sucesso? A minha felicidade. Entendeu? Isso prova que você está no lugar. E não é... Agora, durante o processo de fazer as coisas, às vezes é pesado, porque a gente está na má consciência ainda. A gente vai lá e quer fazer, ai, mas será que vão pensar de mim? Né? Mas o que vão pensar de mim? Tipo assim, ó, eu decidi ser artista, mas minha família, todo mundo aqui é advogado. Meu Deus, que difícil. Então, enquanto você ficar assim, ó, eu vou ser artista e deu, querendo saber se você é advogado, você vai se fuder na vida, entendeu? Não terminei a palavra, mas entenderam, né? Vai se ferrar mesmo. Por quê? Porque você tá indo excluindo a sua história. Eu vou ser melhor, eu vou fazer melhor, eu vou ganhar dinheiro, vou fazer o quê? Vou fazer do meu jeito, tá? Não quero saber o que vocês falam de mim, vou fazer do meu jeito. Isso é arrogância. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Querida família, que é você, tá? Querida família, eu honro, respeito e admiro tudo que vocês fizeram e a maneira com que vocês me criaram. Eu honro, ó, baixa a minha cabecinha aqui, né? Eu honro o que vocês fizeram. Agradeço imensamente, mãe, tudo isso que você fez por mim. Eu sei que vocês acham importante ser advogado, ter vida pública, sei lá o quê, sabe? Mas eu sou um pouco diferente. No entanto, tudo que vocês são está dentro de mim. E eu vou homenagear vocês com o meu sucesso, com a minha felicidade, mesmo que eu não faça igual. Então eu peço licença, vou fazer coisas diferentes e eu vou estar tão feliz, mãe, tão feliz, que esse é o meu jeito de levar todo o legado para frente. E aí você segue. Entende? Então a postura é de tomar gratidão, eu aceito e vou fazer do meu jeito. E aí esse momento de ir é um pouco difícil, porque você fica meio olhando para trás ainda, sabe? É a má consciência. Ai, mas será que tá tudo bem? Então, enquanto você tá ainda olhando para trás, olha só, aí a mãe fica preocupada. Né? Porque você tá inseguro, você tá olhando para ela ainda, ela vai ficar preocupada. Ih, eu não tô acreditando muito nessa carreira, não. Né? Quer ajuda, filho? Quer ajuda, filho? Eu mando um dinheirinho para você. Essa é a melhor forma da mãe dizer que não confia em você. Que você ainda não se rendeu. Não fluiu na vida. É a mãe oferecer dinheiro, o pai oferecer dinheiro. Porque você tá ainda inconscientemente ligado a querer agradar eles. Olhar pra trás, será que vai ficar tudo bem? Será que vai tudo bem? Agora, se você incorpora assim, ó, eu tomei tudo, eu tomei amor, eu sou muito amada e agora eu posso seguir na minha vida, você vai estar tão feliz que a mãe nem vai olhar, nem vai se preocupar. Ah, fulano, tá lá em tal lugar, tá bem, tá super bem. Sabe, eu nem imaginei que resolveu ver ator e até que deu certo. E ainda conta pras amigas, entendeu? Por quê? Porque ela não se preocupa mais. Tu tá ganhando teu dinheiro. Dinheiro é o leite materno do adulto. É a prova viva de que você está em paz com você. Entendeu? E aí você tá lá feliz, pronto, tá tudo certo. E por que o sucesso está diretamente ligado à mãe, Sheila? Qual foi o teu primeiro sucesso? Nascimento. Nascer é o nosso primeiro sucesso. A gente acha, às vezes, que quem faz a força é a mãe só, né? Agora pensa no dinheiro. Pensa na amamentação. A gente tem que tomar. Se esforça muito para tomar esse leite. Né? É um movimento de sugar o leite. Então, eu aprender a receber esse leite, eu fazendo a minha parte, tomando esse leite, eu estou recebendo o quê? A seiva da vida. Continuo recebendo a seiva da vida. Isso é um sucesso. Nascer, sobreviver, viver. Então, você passa uma vida inteira se nutrindo. Entendeu? Nutrindo. Helena, assim, respira fundo, pessoal. Essa é a Sheila. Helena, e tu vai estar comigo ao vivo, né?
presencialmente final de semana que vem. Pensa no que eu vou aprontar na semana que vem. Gente, e você sabe que me passa uma coisa pela cabeça que não estava nem planejando perguntar, mas me veio forte. E a questão da dependência emocional, Sheila? A Que dependência a gente vai emocional. passando para os outros, né? Depois você joga para uma outra relação, aí depois é teu namorado, menina é teu amigo, e você vai indo e você não sai daquele ciclo. A dependência emocional, ela sempre vai estar sustentada lá atrás, na nossa relação com a mãe e com o pai, especialmente com a mãe. Então eu tô tão identificada com a minha mãe ainda que eu busco a minha mãe nas relações. Tô sempre buscando a mãe. Não desisto de buscar a mãe. Por quê? Porque no fundo eu ainda não fui lá tomar a minha mãe mesmo. Quando você toma a sua própria mãe, o que é tomar? Tomar é eu faço um movimento ativo de receber. É a sucção do leite, ó. Eu tenho que ativamente tomar o leite. Então, ela tem para me entregar, mas eu preciso ter a humildade de ir lá tomar. Dizer, mãe, eu te amo de todo o meu coração, mas o mais importante do que te amar é aprender a receber o teu amor. É ser amado, tomar o amor da mãe. Então, quando você se desidentifica da história dela, ou seja, para de cuidar da criança interna dela, porque às vezes a gente faz o quê? A gente quer ser avó cuidando da mãe. Entendeu? A gente faz isso aqui. E a gente fica uma vida inteira cuidando da mãe, preocupada com a mãe. Ou então, lembra que eu falei da história do casamento? Às vezes o filho casa com a mãe. Inconscientemente, ele diz assim, ó, meu pai não presta, esse homem aqui não presta, eu vou cuidar da minha mãe a vida inteira. Então você fica totalmente vinculada à dor. Então você nunca assume que é filho o suficiente a ponto de você... E aí você busca nos relacionamentos aquilo que faltou. Busca a mãe, busca reconhecimento. O tempo todo tem gente que precisa de reconhecimento, precisa ser visto, precisa agradar todo mundo, precisa dizer sim pra todo mundo, não consigo dizer não. Quer agradar todo mundo? O que é isso? Eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. A alma tá gritando, eu quero a minha mãe. O dia que você parar de lutar contra a realidade, dizer, tá bom, agora eu admito que eu quero a minha mãe, se render aos pés da mãe, literalmente se lançar e dizer, eu quero, né, voltar para esse lugar e sentir essa força que vem da natureza existencial, espiritual, sistêmica, física, biológica, tudo que você imagine. Tá ali. Quando você vai lá e honra esse lugar. Isso é louco na minha cabeça, porque isso você me descreveu direitinho. O que eu tinha de... Eu não conseguia, quando era criança, ir na loja e dizer pra mulher que eu não tinha gostado da roupa que ela tinha me mostrado. Tipo, essa daqui... Eu falava, aham, e eu não gostava porque eu não queria desagradar. Era nesse nível profundo. E você me descreveu todinho querendo agradar e não conseguindo dizer não. Até hoje eu tenho sério, assim, acho que eu tô melhor bastante, mas pra dizer não ainda é um parto pra mim. E você vê, eu tenho uma relação hoje muito boa com a minha mãe. Minha mãe é uma grande amiga minha. E por que, Sheila? E por que e como é que falta então, meu Deus? Se eu já sou muito mais amiga da minha mãe. Esse é o problema, você acabou de dizer. Você não é amiga da sua mãe. Não. Você é filha dela. Tá vendo, mãe? Gente, a gente tem que parar de acreditar. Faz pra eu tem me lançar, então, meu Deus. Então, você aceitar que tu é filha. Sabe olha que linda essa pergunta que você fez. Sabe como é que você realmente começa a acessar essa possibilidade de ser filha? Quando você assume a impotência. Quando você assume a impotência, quando assume a vulnerabilidade da sua criança. Você assumindo todo esse lugar, você vai dizer assim, sabe? Eu preciso da minha mãe, mas minha mãe não precisa de mim, não. Minha mãe não precisa de mim. E é verdade, mãe não precisa de você. Então você precisa reconhecer o quê? Que eu preciso da minha mãe, eu sou a filha, eu não sou mãe, amiga dela. Porque a amiga ainda quer agradar. Muitas vezes. Amiga tá no nível de par, tá? Filha tá no nível inferior, mãe superior. Mas não é precisar, tipo assim, ajuda financeira, é precisar... Na alma, precisar na alma. Né? Não de ajuda, nem de orientação você precisa mais. Na fase adulta, você cuida da sua criança, você precisa estar em movimento, entendeu? Uhum. Agora, se de alguma forma ainda é preciso de uma dependência, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Uhum. E quanto ao pai, né? Pai é força para o mundo. Pessoa que... Vou dar um exemplo aqui. É muito comum as pessoas que tiveram ausência do pai começar a viajar demais. Procurar o pai em algum lugar. E a pessoa se sente incompleta.
sabe? Vai para Louco. um lugar, vai para outro lugar, se muda de cidade, é como se estivesse buscando algo no mundo que é o pai. Agora, quando essa pessoa se reconcilia internamente com a força do pai, ela vai, mas sempre se sente preenchida. Ela continua no movimento, mas ela se sente preenchida, ela vai entregar e não buscar alguma coisa em algum lugar, sabe? Interessante demais. A... Michele, quanto tempo que eu não te vejo? Gente, o pessoal tá compartilhando umas coisas incríveis. Não sei se você teve oportunidade aqui de Não, ler não, eu li alguns só o comentários. finalzinho aqui. Nossa. E Sheila, quando você falou do autoconhecimento, então não existe uma maneira de buscar o autoconhecimento, né? As pessoas Olha, podem eu buscar estou livros. buscando autoconhecimento até hoje, eu invisto horror de dinheiro em mim. É. O que que eu gosto? Sheila, o que que pra ti hoje vê que funciona muito? Constelação familiar é o que há de, vamos dizer assim, ó, a maior tecnologia que existe hoje de autoconhecimento é a constelação familiar, tá? O que que você. E Ah, desculpa. hipnose, Ah, né, a mistura da hipnose com a regressão, não a hipnose condicionativa, tá? Essa hipnose, ela é linda, só que para quando você quer alguma coisa, tipo, uma coisa para agora, mas ela não traz um momento de cura, ela não vai lá para ressignificar. E eu, particularmente, como eu sou hipnóloga, eu não gosto da hipnose pura sem a constelação familiar. Eu gosto de misturar as duas coisas, porque senão eu posso, às vezes, fazer as coisas de um jeito que não é bem o correto, né? Então, usando, a gente querendo não tem algumas crenças internas que a gente acessa e às vezes a nossa crença interna, isso é aula para outro momento, né? Vou falar, a nossa crença interna nos protege de uma maneira que nem sempre é boa. E às vezes, se você não olha para isso de uma maneira de um conceito maior, você pode usar uma crença que não é boa para poder tentar aniquilar outra crença ruim, sendo que isso não funciona, entendeu? ah. E aí, eu não vou falar sobre isso agora porque é muito complexo, mas eu quero dizer o seguinte, que a hipnose com a constelação familiar, a visão da constelação familiar, que eu acho que quem começou a conhecer agora tem que realmente começar a assistir vídeo e ver os conceitos, o que são as leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia, equilíbrio, movimento, o que é cada uma dessas coisas, o que são os círculos do amor de Bert Hellinger, né? O movimento de vida. O que é má consciência? O que é boa consciência? Tudo isso vai ajudar você a ter mais clareza sobre onde você está na vida. E aí você vai vendo assim, nossa, eu preciso mudar, preciso melhorar, preciso me curar nessa questão, sabe? A Aham. sexualidade é uma coisa que está muito, muito forte, as pessoas buscando muita ajuda. Por que mulheres não conseguem atingir o orgasmo? Sendo que o natural biológico da mulher é o múltiplo orgasmo. Então, o que faz com que as mulheres estejam tão longe do feminino? Né? Muitos homens estão longe do masculino, né? Precisando se resgatar o pai para poder crescer, para poder expandir, para poder, sabe, fazer a coisa acontecer, inovar, ter projetos incríveis. O homem é para isso. Quanto mais a gente consegue olhar onde está cada um, quanto mais a gente conseguir somar forças, mais o mundo todo se cura, sabe? Então essa é a questão. Então, autoconhecimento e cura pessoal não é mais só uma questão de direito. É quase uma obrigação, você tem que se curar. Nós Sim. estamos numa era que você precisa se conhecer, se curar. É até um favor que você faz até pro seu vizinho. Entendeu? Quanto mais curado você tá, menos você é acionado em você os gatilhos de dor. Alguém gritou com você. Se você não tá curada, você vai gritar de volta. Agora, se você vai olhar assim, né? Curou? Não sei o que tá acontecendo, mas tu não vai entrar naquela briga, entendeu? Alguém brigou com você no trânsito, você não vai devolver a briga, você tá curado. Então, tudo isso na vida real mesmo, né? Quanto mais a gente se cura, mais paz tem no mundo. A gente precisa desse lugar, tá? Mas eu tenho muito assunto ainda. Outra hora a gente faz outra live, né, Bruninha? Nossa, nem me fala. Eu ia te falar mesmo. A gente tá indo para 1h30. Sheila, eu não tenho palavras para te agradecer a generosidade. Um prazer imenso. Eu tenho certeza que a galera do Poder da Dor que está aqui, eu já vi alguns dos comentários. Eles estão muito maravilhados também. Eu sou muito agradecida. E com certeza a gente faz mais. E, enfim, Sheila, que bom que eu te encontrei aí nessa jornada. E eu daí então eu sugiro que as pessoas comecem a acompanhar os vídeos no IGVT, como a gente falou, para que possam. E parabéns pelo teu trabalho, Sheila. Realmente, assim, eu aprendo muito com você e com a tua. Com essa troca generosa que você tem, sabe? Enfim, você é demais, demais, demais. Eu só tenho a agradecer mesmo.
Ah, alguém tá querendo uma última pergunta. Sheila, primogênito faleceu e sou a última filha. Pais em crise financeira. Hoje a caçula não consegue casar. Como resolver? Se você é a caçula, a primeira coisa que você tem que fazer, saber é que você é a ponta do sistema. Então você tem que olhar para todo mundo, agradecer as histórias de cada um, sem querer salvar a família, abraçar papai e mamãe, agradecer pela vida e viver a sua vida. Não se preocupa com eles. Eles dão conta das dores deles, tá? Se precisar, constela, tá bom? Tem uma tristeza nesse campo aí. Você precisa assumir a sua vida com alegria. E a alegria vai honrar o sistema, vai Ai, homenagear o sistema, lindo! tá? Sheila, eu posso fazer uma última pergunta, então? Pode. Eu acho que você falou, mas eu queria ter certeza. E essa é a minha de cunho pessoal também. Como ser filha? Deixando a mãe ser mãe. Eu sei que parece óbvio, mas é bem clássico isso. Mas é difícil. E deixando também a avó ser a mãe dela. Ah, E, sinceramente, dobrando os joelhos todos os dias. Hoje mesmo eu postei uma frase minha que é assim: aquele que não consegue dobrar os joelhos para os seus pais está longe de entender o verdadeiro amor de Deus. ai, que lindo. Você precisa se ajoelhar todo dia. Quem precisa tomar banho precisa joelhinho no chão, fazer uma reverência diária. Imagina, pega uma almofada, uma cadeira, coloca e faz essa reverência, soltando as dores. Porque quando a gente não... O que faz a gente não ser filha? É uma negação de ser cuidada pela mãe. Então você não está permitindo a mãe ser mãe. Quando eu falo, é só deixar a mãe ser mãe, o que que mamãe faz? Mãe cuida. Então a mamãe dá amor. Se você aprender a receber esse amor, você vai aprendendo a ser filha. Tá? Que lindo. Sheila. Beijo! Tudo de bom! Até mais! Que agora eu Deus. vou dar atenção pros filhos que estão começando a querer chamar atenção ali. Já ouviu aí? Beijo, Até mais! obrigada, viu? Tchau, tchau! Tudo de bom, viu? Pra você Quem não me segue lá. por E favor. quem não segue a Bruna no Poder do Ator, segue a Bruna também, tá? É só ela em cima no íconezinho. No Poder do Ator. Tá? Obrigada Beijo! por nos acompanharem até aqui, gente. Tchau, Tudo de tchau. bom. Tchau, tchau.